Fim de jogo no Mineirão, Atlético Mineiro 2, Grêmio 1. O que falar desse jogo, né? O que falar? Tem muita coisa para falar. Cheguei a anotar aqui, né? Vou falar de duas grandes lamentações, né? As duas coisas que eu mais lamentei sobre esse jogo. Vou falar de arbitragem, vou falar de Douglas Costa e vou falar de algumas questões futuras que esse jogo já talvez tente nos desenhar. Vamos por partes então. Foi um jogo bom do Grêmio, surpreendentemente bom do Grêmio. E por que surpreendentemente? Porque o Grêmio tá nessa nhaca que todo mundo sabe. E, gente, esse era simplesmente o jogo mais perdível do Brasileirão, da tabela inteira. Assim, ó, pega a tabela inteira do Grêmio, sabe? São 38 jogos. Escolhe um para ser assim, ó, o menos provável que a gente vai arrancar ponto. Seria esse, né? Contra o líder, fora de casa, um líder que vem mordido porque perdeu para um Flamengo que é concorrente direto na última rodada, na última rodada, eu acho, né? Isso. Cara, foi o recorde de público do Brasileirão. Liberou geral lá em Minas Gerais e o Mineirão tava com, se eu não me engano, 56 mil torcedores, algo do tipo, público pré-pandemia, público de casa cheia pré-pandemia. Então, assim, todos os ingredientes contra o Grêmio. Todos. A nossa moral estava baixa, a gente estava abatido, a gente tá enfiado no Z4, era o líder contra o vice-lanterna. Por onde tu olhasse, era um jogo de derrota, quiçá goleada. Por onde as análises mais óbvias talvez girassem em torno disso. E o Grêmio controlou bem o jogo, na minha opinião. Teve algumas alternâncias assim de quem estava melhor na partida. E na minha opinião o Grêmio esteve melhor pela maior parte do tempo, né? Isso não quer dizer grande coisa, o que importa obviamente é o placar, mas quer dizer talvez um pouco, porque o Grêmio até pouco tempo atrás não tinha condições de apresentar esse tipo de futebol contra o líder do Brasileirão. Apresentou. Então foi alentador de certa forma, porém esse jogo me traz duas grandes lamentações. A primeira delas, essa talvez seja um pouco polêmica. Eu prometo que é só esse trechinho que talvez seja um pouco polêmico, né? Que talvez muita gente discorde de mim sobre esse jogo. Eu lamentei muito pelo cansaço do time. O time estava esgotado. E como eu falei num vídeo anteriormente, que eu teria poupado mais gente pro jogo de hoje, eu teria dado umas poupadas bem cruciais, Douglas Costa, Jeromel, eu teria deixado uns caras ali descansando. Pelo menos mais uns 3 ali que estavam em campo, eu acho que eu não teria colocado nesse jogo. Porque eu tenho um grande medo de acontecer uma coisa que já está com mais de meio caminho andado para acontecer. Espero que o Grêmio evite no Grenal. Que é jogar os 3 jogos da sequência, que eram jogos dificílimos, a morrer, né, a todo gás, dando a vida e perder os 3. Porque, gente, são 3 jogos em 6 dias. 3 jogos em 6 dias, nada mais, nada menos que Palmeiras em casa, o atual campeão da América, Galo em BH, o atual líder do Brasileirão, e Grenal no Beira-Rio. Apenas isso. São 3 jogos em 6 dias, gente. É uma média de um jogo a cada 2 dias. É insanidade. Então, assim, o Grêmio jogou a morrer contra o Palmeiras, não fez nenhum ponto. Jogou a morrer contra o Galo, não fez nenhum ponto. Vai chegar cansado física e mentalmente no Grenal. Espero que não cumpra a minha profecia, né, que eu temia lá no vídeo que eu falava da escalação para o jogo de hoje, né, em BH. Enfim, isso eu lamento muito. E aí alguém vai dizer assim, ah, Lucas, mas tu errou. Porque o Grêmio foi bem, o Grêmio poderia ter ganho. Isso mostra que o Mancini acertou, né, que de repente ali com um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de atenção, falar de arbitragem também, que teve sua participação, talvez com um detalhe aqui ou ali a gente poderia ter arrancado um empate, talvez até uma vitória, é verdade, isso me surpreendeu. Só que, cara, é que nem pôquer, sabe? Quando tu joga pôquer, tu pode ganhar fazendo o errado. E tu pode perder fazendo tudo certo. Só que tu tem que trabalhar com as probabilidades, tu tem que entender, tu tem que ler a tua mão, ler a mesa, ler a posição da mesa que tu tá. Tu tem que ler
um monte de coisa. Quem é craque de pôquer entende muito de probabilidades, de cálculos, de matemática, né? As cartas são contadas, então tu tem que fazer o certo. Se tu fizer o certo todas as vezes, tu vai ganhar muito mais do que perder, né? O grande lance é saber o que é o certo e o que não é tão certo, né? Então esse que é o desafio. E na minha opinião, cara, o certo era dar uma relaxada nesse jogo, não jogar pra perder. Quem entrasse em campo era pra jogar a vida, pra tentar segurar um empate, alguma coisa do tipo. Mas talvez dando umas poupadas um pouco mais pontuais ali, de pelo menos mais umas 3 ou 4 peças chaves pro Grenal. Então eu lamento muito esse estado que o Grêmio vai chegar pro sábado, certamente muito mais cansado que o Inter. E a outra coisa que eu lamento, cara, foram os erros cruciais do Grêmio na partida, cara. Os erros cruciais. Eu até ia colocar nesse combo a mão do Campaz no pênalti, né? Que ele realmente abre a mão mais do que deveria, né? Mas eu até vou deixar esse erro com um asterisco para quando a gente for falar de arbitragem, porque teve uma informação nova aí surgindo. Mas assim, pra gente resumir esse trecho dos erros, cara, é impressionante como o Grêmio às vezes está fazendo tudo certo e uns erros idiotas, amadores, sejam defensivos, sejam ofensivos, como esses erros destroem a boa atuação do Grêmio. Não há uma boa atuação que resista a um Thiago Santos contra o Palmeiras fazendo um pênalti imbecil aos 42 do primeiro tempo e depois deixando um buraco no meio de campo 3 minutos depois. Não há boa atuação que resista a 2 amadorismos em tão pouco tempo. Não há boa atuação que resista ao Borja errando 3 ou 4 gols feitos. Feitos. Cara, no começo do jogo ele bota uma bola na trave, que se fosse o Churin ia ter gente pedindo da cabeça dele. Se fosse o Diego Souza, é porque tá gordo. Se fosse o Elias, não tá pronto ainda para subir. Sabe? Cara, não dá pra passar pano. Ele até não chuta mal, até ele faz uma decisão boa ali na hora. Mas, cara, errou. Errou. Ah, acontece. Aí depois, cara, ele perde. Ele lembra que ele perdeu um gol feito contra o Sport na arena? Era uma cabeçada que era só encostar pro gol e conseguiu tirar do gol. Aquilo ali também moldou o jogo, sabe? Me lembrou muito aquele lance. Ele até coloca uma bola na trave de fora da área, que ali é mais mérito dele do que qualquer outra coisa. Mas teve outros lances, cara, que era bem mais simples de fazer, outra cabeçada também. E ele conseguiu errar, sabe? Ele conseguiu errar. Esses erros crassos do Grêmio, cruciais, galopantes, amadores por vezes, estão custando muito caro. O Grêmio tem cometido muito seguidamente, ofensiva e defensivamente. Não dá, cara, não dá. Quando o jogo é muito competitivo, tem que matar quando pode, e o Grêmio tá pecando estrondosamente nesse quesito. Aí, assim, falando... antes de falar de arbitragem, falar de coisa boa, né? O Douglas Costa fardou. Isso, se alguém ainda acredita no milagre do não rebaixamento, né? Talvez aí essa atuação boa tenha acendido uma chama de esperança um pouco maior. Talvez Douglas Costa possa ser o cara que vai, como é que se diz? O cara que vai ostentar a chama e nos guiar até o fim desse lamaçal, desse buraco, porque ele fardou. Ele fardou, não sei se ainda já está com um ritmo meio pleno, assim, meio... está com o ritmo completo, se está com condição física 100%, mas se não tá 90, 95, nitidamente ele já começa a dar sinais que vai sobrar dentro desse cenário do futebol brasileiro. Já está ganhando umas jogadas na individualidade, que é a característica dele, já está sendo protagonista no time do Grêmio, coisa que ele demorou para sequer dar sinais que seria. Então, cara, essa notícia é boa e ela é muito boa. Porque, falar que sei lá, que o Campas foi bem no jogo, que o Rafinha foi bem, que o Jeromel foi bem, legal, né? Se for bem num jogo, no outro, de novo, vai ajudar. Mas começar a falar que o Douglas Costa vem jogando bem reiteradamente, cara, é uma notícia maior ainda. Porque esse cara, se realmente engrenar, esse cara decide jogos. Esse cara pode, né, nos tirar desse buraco, ou pelo menos ser uma das peças principais para uma guinada dessa reta final de Brasileiro. Então, essa notícia eu fiz questão de dar um destaque nela, porque para mim
foi uma das melhores da noite. Não é de hoje só, né? Ele já vem bem em alguns jogos ali e tal. Mas se a coisa engrenou mesmo, é uma baita notícia. A arbitragem, né, cara? Assim, eu sinceramente eu ando tão desanimado com o Grêmio que eu às vezes vejo uns erros de arbitragem, eu nem tenho mais tanta energia para reclamar, porque, assim, a gente não tá no Z4 por causa da arbitragem, a gente tá por culpa nossa. Isso é um fato. Mas realmente, né, nesses últimos 2 jogos é inacreditável, cara. 2 gols anulados por um ombro. Eu até acho que estavam mesmo, né? Acho que não estão querendo roubar do Grêmio. Mas, cara, aquilo ali é tão detalhe, é tão milimétrico, que assim, tipo, se o cara errou o frame de congelar a imagem, tipo, a hora que a bola realmente saiu do pé do cara que tá passando, se ele errou meio milésimo ali, já não é impedido, sabe? Se, tipo, será que aquele 3D tá bem aplicado? Porque eu não tenho dúvida que a tecnologia, ela é confiável, mas quem opera, sabe? Eu senti que o VAR de hoje, eles estavam muito preocupados, o árbitro ali, em ser rapidinho. Não, tá, já decidiu. Cara, eu prefiro que tu demore 1 minuto a mais e tenha certeza, sabe? Então nessa rapidezinha toda eu fico com dúvidas, é um troço muito ajustado. Ali eu ficaria até mais tranquilo se demorasse uns 4 minutos para os caras revisarem, sabe? E foi tudo muito rapidinho e é 1 milímetro e tal. Assim, tá, beleza, mas eu vou colocar tudo no combo do azar, né? Aí entra no pênalti. Aí no pênalti, cara. Bom, eu acho que esse árbitro é ruim de hoje, assim como o do Grenal também, ele sempre dá um jeito de dar um show. A arbitragem brasileira, de uma forma geral, é patética, mas no gol, no pênalti do Atlético, rolou uma informação de que houve uma infração do Galo na cobrança de falta, que diga-se, isso aí eu vi ao vivo, na hora. Depois eu vi o replay e tenho mais certeza ainda, não foi falta do Cortez. Aquela falta que originou o pênalti não foi falta, o Cortez não encosta no cara. Então isso aí já começa por aí, né? O Grêmio a ser prejudicado. E no mesmo jogo que eles anulam um gol nosso por um ombro, né? É muito irritante. Mas enfim. E aí na hora da falta, cara, eu até acho que o Campaz abre o braço demais. Porque uma coisa é tu fazer isso aqui, ó, e a bola vir reta e bater aqui. Outra coisa é tu fazer assim e a bola vir aqui na lateral e bater aqui. Tu tá ampliando a tua área do corpo com o braço. Até acho que o Campaz errou nesse braço, que seria mais um erro amador da conta. Seria não, né? Acabou sendo, foi. Porque o gesto do Campaz em si estava errado, mas tinha um jogador do Galo atrás da barreira do Grêmio e a regra diz que os jogadores adversários têm que estar a 1 metro da barreira. Depois até os próprios comentaristas do Sport TV flagraram esse detalhe pós-jogo, né? Então a notícia chegou quentinha agora. E tipo, cara, mas tu vai fazer o quê? Já foi. O Grêmio foi prejudicado pela arbitragem e é mais um jogo que o Grêmio não vai mal, o Grêmio joga direitinho e sequer sai com empate. Cara, isso me dá nos nervos, porque o Grêmio não empata, eu já falei disso 1000 vezes, o Grêmio joga bem e perde. O Grêmio é competitivo, bate de frente com os caras e perde. E talvez a gente seja rebaixado por 2 pontos e o Grêmio não empata, cara. É inacreditável, sabe? Eu repito, se a gente tivesse empatado mais 4 joguinhos, a gente estava fora do Z4, talvez, ou ali, né, numa situação muito mais cômoda, sabe? Mas o Grêmio perde os jogos, que o Grêmio até em algum momento pensa que pode ganhar, e no fim das contas ele perde, cara, ele não empata. Isso é inacreditável, um empatezinho hoje teria um valor. Mas hoje eu acho que essa culpa é bem compartilhada com a arbitragem, de fato hoje não tem como dizer um pênalti inventado e o Grêmio sai sim prejudicado. O vídeo já está gigantesco, então para encaminhar para o final, assim, cara, tá difícil de escapar, a tabela não mente, mas o jogo de hoje, até mesmo do Palmeiras, né, essa mini sequência aí, assim, dá uma esperança pro torcedor, né, porque era o líder do campeonato, eram os 2 dos melhores elencos do Brasil, esses 2 últimos jogos, o Grêmio enfrentou os caras. Se o Grêmio conseguir seguir uma pegada parecida, cara, ele pode sim ganhar 5 jogos, talvez empatar mais 1 ou 2 e já escape do rebaixamento. O Grêmio pode sim fazer isso nos próximos 10 jogos que tem pela frente. Não vai ser fácil, vai ser guerra atrás de guerra, mas tem condições. Com esse futebol de hoje, tem condições. Então essa é a grande notícia da noite. Agora, tem que tomar muito cuidado para não ser aquela vitória do Flamengo no Maracanã, porque ali todo mundo achou, já era, tamo livre, e dali em diante foi só ladeira abaixo.
A gente ganhou também de um dos grandes elencos do Brasil, fora de casa, ganhamos aquele jogo e depois dali a maionese desandou. Então, assim, meu único receio ainda é esse, sabe? Daqui a pouco se complicar contra os times menores. Mas caso contrário, é um grande sinal e em que pese o cansaço do Grêmio, já teremos uma amostra disso no Grenal. Se o time realmente está mais competitivo, mais ajeitadinho, ou se vai continuar nesse eletrocardiograma oscilando, que a essa altura do campeonato daí pode ser tarde demais para uma recuperação. Vamos acompanhar e vamos torcer. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.